Meus queridos amigos, eu tenho aqui comigo uma lista com 9 ações que eu vou dividir em 3 categorias: crescimento, dividendos e valor para vocês. E a dinâmica, o bate-bola aqui é muito simples. Primeiro eu vou te dizer o que me faz considerar uma empresa como uma ação ali, uma empresa boa pagadora de dividendos, crescimento ou valor, e depois a gente vai passar pelos pontos positivos, aspectos qualitativos, riscos eventuais de cada uma, enfim, sendo que para este vídeo ser muito bom, muito melhor ainda do que já vai ser, você tem que comentar aqui o seu top 1 de ações de dividendo, valor e crescimento. Qual que é a melhor da sua carteira? Então, se você acha que a Taesa, por exemplo, é a melhor empresa de dividendos, comente aqui. Taesa top 1, não tem para ninguém. Quem falar o contrário é doido. Pode comentar o que você quiser. Lembrando que a Taesa nem está no vídeo. Mas vamos deixar as explicações de lado, que conforme eu for falando, que nem uma matraca aqui, você vai pegar o jeito da brincadeira da coisa. Na prática é bem mais simples. Na prática é sempre mais fácil. Depende, nem sempre. Mas a primeira empresa que eu quero comentar aqui, logo para causar polêmica de cara, é o Nubank. E aqui não tem outra. Essa é uma ação 100% de crescimento, até porque não paga dividendo e vai demorar para pagar um yield que seja digno de vaca leiteira. Assim como também não é de valor, né? Porque os múltiplos do Nubank, o P sobre L, tudo isso é justamente o que causa essa polêmica. Né? Pra você ter uma noção, o Nubank, você pega o P sobre L, preço-lucro, ele está de longe aqui disparado o maior de todas que eu vou falar aqui na lista. Estamos falando de uma ação que negocia a um preço quase 50 vezes o lucro, um PVP acima de 9 vezes, o que acaba sendo consequência da empresa ser avaliada na bagatela de 60 milhões de dólares. Né? Mas quem soube comprar baratinho ali, mais barato, está com retorno até bom. Aliás, Nubank rendeu mais do que Bitcoin em 2023, 2024, até o momento está rendendo mais também, nesses 7 meses, mais de quase 50% de alta em dólar. Você pegar até o BDR roxo 34, também uma alta absurda, e por mais que a galera não admita, muita gente usa o cartãozinho do Nubank, tá doido para comprar ações, não compra porque tem medinho ali, um P sobre L de 50 vezes, realmente eu entendo, é muito esticado. Tá? Então, se o lucro não disparar nos próximos anos, realmente o negócio fica difícil. Eu acredito que vai disparar, por isso que eu ainda tenho o Nubank na carteira. E assim como várias outras ações, né, principalmente nos Estados Unidos, o Nubank, ele está naquela caixinha de que é muito difícil fazer valuation. Pô. Talvez sempre vai ter ali um analista ou outro que vai dizer, e você analisando isso, aquilo outro, o Nubank vai conseguir crescer o lucro em tantos por cento, sem comprometer esse ROI, e por isso ele deveria valer isso daqui, então não vale a pena, não compre. Mas cara, e as opcionalidades? O Nubank é uma empresa de tecnologia e isso está refletido no preço das ações. Pronto e acabou. É muito difícil fazer uma análise precisa nesse eixo, tá? Mas o modelo de negócio deles, inclusive, exige que sejam deficitários por um tempo para focar no lucro depois. Tá? Lucro que já chegou para o Nubank aqui no Brasil, agora eles estão tentando repetir esse modelo na Colômbia, no México. Não sei se é mais fácil, se é mais difícil. Ser mais difícil do que o Brasil é difícil também. E quando lá fora começar a dar resultado, aí papai, aí o jogo é outro, né? Eu quero ver o que a galera vai falar, a galera do valuation ali. Então, só para não causar muita intriga, eu vou fazer questão aqui de escolher justamente o Itaú, que perdeu o posto de maior da América Latina em valor de mercado para o Nubank, que vai ser classificado como a nossa ação de dividendos, a nossa primeira aqui. Talvez você tenha pensado que eu colocaria ele na caixinha de valor, porque está barato, na sua opinião. De fato, realmente não está caro. Caro não está, né? Apesar de não estar de graça também, mas eu considero o Itaú uma ação de dividendos, raiz mesmo. Você pega Itube 3, dividend yield na casa dos 8%, não é ruim, mas também não é nada super impressionante. O que eu gosto, tá? Ainda mais quando você abre o histórico, você pode observar que esse yield, ele já foi um pouquinho maior, um pouquinho menor e tal. Na média até um pouco abaixo disso daí. Mas não é só isso que você tem que olhar. Você precisa entender que para você considerar que uma empresa é ou não uma boa pagadora de dividendos, você não olha só o dividend yield. Você olha principalmente o crescimento dos lucros e dividendos distribuídos ao longo dos anos e o payout. Tá? E aí fica claro que o valor que o Nubank distribui, que o Itaú, distribui, ele cresce de forma consistente. Por mais que não seja uma escadinha perfeita, a tendência é de crescimento tanto nos lucros
quanto nos dividendos, beleza? E olhando para o payout atual, em pouco mais de 65%, a gente vê que não tem muito mais para onde o banco crescer. Isso aqui é uma empresa que já venceu o jogo, já chegou no topo. O Itaú chegou a um ponto ali onde a própria regulação impede que ele consiga crescer muito de forma acelerada por meio de aquisições. Sem isso é difícil também. Então estamos falando aqui de um banco, as outras empresas querem ser o Itaú. O Itaú ele tem a missão de manter a coroa como o maior banco privado do Brasil em lucro. Uma missão que você não ganha de braços cruzados, você não vence de braços cruzados, mas fica difícil crescer muito rápido quando você já é gigante que nem o Itaú. Só para você ter uma noção, aquela aquisição da XP, que o Itaú comprou baratinho, depois vendeu caro pra caramba. Por mais que mostrou que o banco é um excelente alocador de capital, mas não representou um percentual tão significativo em relação ao valor de mercado do banco. E ele não consegue achar essas opções de alocação de capital que consigam ainda ser muito relevantes diante do tamanho que o Itaú já tem. Só que isso não significa que ele parou no tempo, que é uma empresa ali que você vai receber dividendo até que vai acabar, que não vai mais existir. Não. As oportunidades de crescimento realmente são menores, mas o banco ele tem tudo para ser um bom pagador de dividendos. Um banco desse tamanho, dessa qualidade, tem tudo para continuar gerando valor e pagando bons dividendos para os seus acionistas. É muito melhor receber 8% do Itaú, isso na minha opinião, do que 10%, 12%, até mais de outras empresas que o pessoal adora investir, né? Principalmente iniciantes, os caçadores de dividend yield e de PVP abaixo de 1. Só compra empresa com PVP abaixo de 1 e dividend yield acima da Selic. Essa estratégia o cara acha que é um gênio. Eu não consigo entender. Agora, indo aqui para a primeira empresa de valor do vídeo, Neo Energia, Neo E3, como uma das empresas baratas, porque na minha opinião ela é uma das oportunidades sim da Bolsa de Valores hoje, do setor elétrico, já falei. Só que antes a gente precisa esclarecer o que é uma ação de valor. Você sabe o que é? Comenta aqui o que é uma ação de valor para você com uma frase. As value stocks, como a galera gosta de chamar nos Estados Unidos, o que é? Essas ações são, às vezes, ações de empresas até sólidas, bons setores, com bons fundamentos, mas que estão sendo vendidas por menos do que teoricamente valem. Geralmente apresentam um PVP ali, um P sobre L, um EV/EBITDA baixo, abaixo da média. Ou seja, ao contrário das ações de crescimento, que são mais arriscadas, e o potencial de valorização dessas ações está ligado ao crescimento da empresa, ou seja, elas são negociadas com base no que elas poderão valer de fato no futuro, as de crescimento. O potencial de retorno nas ações de valor está justamente no desconto que ela tem por estar custando menos do que teoricamente ela já vale no presente, entendeu? Ou seja, ela vale mais, só que por algum motivo, talvez ruídos, problemas no setor, crise, algum receio do mercado, o mercado está dando preferência para empresas de crescimento, tecnologia, enfim. Por algum motivo, essas ações estão subvalorizadas. E quase sempre, para não dizer sempre, você tem risco associado a isso também. E aí você pode aproveitar, comprar, se dá bem, se dá mal, enfim. Lembrando que a análise que coloca uma empresa na gaveta das ações de valor, ou ali nas que não vale mais nada, isso tudo envolve premissas de cada investidor que está analisando. Então, o que é barato para você pode não ser visto como algo barato, para mim pode ser visto como algo que não vale a pena, por isso que as ações caem, tanto que um monte de gente está vendendo para você comprar. Mas se você tiver certo ao comprar ações de valor, o que costuma acontecer é que em algum momento elas vão acabar convergindo para o preço justo, para o valor intrínseco que você vai ganhar dinheiro. Em resumo, é isso que acontece. No caso da Neo Energia, só o fluxo de caixa contratado da empresa é significativo e deixa evidente que tem um prêmio ali, há um certo prêmio ali de risco, tá? Se fosse a Engie, a Taesa, nessa mesma situação, proporcionalmente falando, você não veria o mercado dando esse desconto. Todo esse desconto ali no preço das ações da Engie, não veria, você não vê. Tá? E isso acontece porque o mercado enxerga alguns riscos a mais na Neo Energia, é óbvio. Só que na prática, se a gente for considerar tudo que ela tem de caixa para gerar com as suas operações nos próximos anos, trazer isso a valor presente já dá um dinheiro bom, bem maior do que o valor de mercado atual da empresa quando você faz as continhas ali. Então, uma ação está sendo negociada abaixo do valor intrínseco. Lembrando que é muito mais fácil você fazer isso em ações do setor elétrico do que em ações de tecnologia, de crescimento.
Tá? Então, por isso que ela se encaixa na minha gaveta de ações de valor. Isso é a minha opinião, não é uma recomendação. E aproveitando que a gente está falando de valuation, deixa logo eu trazer aqui a Vamos falar sobre a Vamos? Então, é outra empresa de valor, a Vamos 3, ela tem potencial de crescimento também, até porque nos últimos anos ela tem crescido receita, margem, lucro, mas ela está tão descontada que acaba que vale a pena comprar pelo preço atual, pode até um ótimo negócio, mesmo que a empresa não consiga crescer tanto, porque ela está descontada. Esse P sobre L ali na casa dos 16, isso pode dar a falsa impressão de que está cara, que está esticada, de que não é uma boa empresa, de que não está barato, mas isso se justifica, como eu disse, quando você olha para os crescimentos ali de receitas, de lucros nos últimos anos, você olha o CAGR de lucro nos últimos 5 anos, é muito alto. Então, para uma empresa que está crescendo o lucro a uma média mais alta, às vezes compensa você pagar um prêmio, tá? Você não vai ver uma empresa dessa sendo negociada facilmente um P sobre L ali de 5 vezes. Por isso que, na minha opinião, ela poderia se encaixar também na caixinha ali de empresas de crescimento sem estresse, mas eu vou colocar aqui. O vídeo é meu, então eu vou colocar ela de valor. A segunda empresa que eu vou colocar como de crescimento é Soja 3 Boa Safra. E essa é uma ação que eu tenho em carteira, está me gerando um retorno bem legal também. Todo mundo aqui que acompanha o canal sabe que eu invisto nela, mas o foco não é nem o crescimento do preço das ações por agora, e sim nos resultados mesmo. A Boa Safra ainda está crescendo de forma interessante. Hoje o market share dela é de quase 9%, se eu não me engano, e a previsão é de que isso chegue ali na casa dos 14, 15, 16% em 2 anos, ou menos, ou um pouquinho mais. Então, talvez nem pareça muita coisa para você, mas a gente precisa lembrar que é um segmento pulverizado, esse que ela atua, semente de qualidade. Então, ela conseguindo se consolidar como um dos maiores players desse mercado, isso já pode ser muito bom e já pode fazer o valor da empresa mais do que dobrar, multiplicar por 3 em poucos anos, dependendo do que aconteça, porque ela vai ter ganho de eficiência, ganho de escala, ganho de market share em um mercado que cresce. Tudo isso é coisa boa para uma empresa. É claro, tem risco, né, gente? Então, nesse ano, a Boa Safra ela deve entregar o melhor resultado da história. Esse preço atual de R$15 aproximadamente também está bastante barato, na minha opinião, pelo nível de crescimento que ela tem entregado e pode continuar entregando, e o mais importante, gerando valor, crescendo com rentabilidade, o que não é fácil, né? Crescer de qualquer jeito. Já a segunda empresa de dividendos que eu vou adicionar aqui é a Copel CPLE 6, apesar do preço da ação ter subido bastante nos últimos 12 meses, e o yield dela nesse momento ser de menos de 4%, mas mesmo com essa alta, as ações ainda estão negociadas abaixo ou muito próximas ali do preço justo, na minha opinião. E é interessante porque ela está nesse vídeo aqui por um motivo bem interessante. Eu não considero ela de valor como a Neo Energia. Já consideraria caso as ações estivessem ali na casa dos R$7, R$8 e pouquinho, quase batendo ali 9, mas a empresa ela ganhou em termos qualitativos recentemente. Então a Copel ela é o clássico caso de uma ação que era até de valor. E aí bate aquilo que eu falei para vocês. Quem comprou ela descontada lá atrás está com um bom retorno. E agora ela não se encaixa mais, na caixinha de valor, está mais para dividendo, porque os aspectos qualitativos mudaram, mas ela tem condições de continuar entregando esse dividendo, só que ela já está bem mais cara. Não tem aquele desconto todo que tinha há alguns anos e que a Neo Energia tem nesse momento, na minha opinião. Só que se antes da privatização ela já tinha uma boa gestão, agora uma gestão ainda mais pró-acionista, isso traz ali eficiência para a empresa e com certeza vai conseguir remunerar bem os seus acionistas no médio e longo prazo. Fechando aqui a nossa lista de valor, a gente tem a Cyrela, de São Paulo. Quem é de São Paulo vai conhecer, uma das maiores construtoras incorporadoras do Brasil, tá? Porque se é uma das maiores de São Paulo, é uma das maiores do Brasil. E por mais que a Cyrela seja focada ali em alta renda, ela tem algumas empresas, algumas controladas, que tem o foco mais ali na média renda, até a classe baixa, pegando um pouquinho do Minha Casa Minha Vida. Hoje ela está com um P sobre L relativamente baixo, de 7,56 vezes, PVP abaixo de 1, historicamente abaixo da média. Isso sem falar que você pega um PVP abaixo de 1 e quando você olha o ROI da empresa, as margens altas dela,
você vê que pode ser um bom negócio. E partindo aqui para a nossa 8ª ação, Renner LREN3, não tem muito mistério, todo mundo vai concordar comigo que essa não é uma ação de dividendos, mas, e nem eu sei se eu vou concordar comigo mesmo em que posição que eu vou colocar ela aqui, porque essa aqui é uma briga muito boa, tanto o Nubank quanto o Boa Safra são duas empresas de qualidade, então eu vou colocar Renner como terceira dessa lista, porque, como você deve saber, não tem sido muito fácil a vida da Renner nos últimos anos, no período mais recente, mas ela saiu ali da sua máxima de R$ 54,00 em janeiro de 2020 e 4 anos depois hoje, uma desvalorização de mais de 70%, isso é para deixar o acionista bem humilde, os que sobraram, né, que não venderam, e mostrar que o mercado não é brincadeira. Lembrando que o que a Renner fez na última década, nos últimos anos, é digno de palmas, tá? De 2008 até 2023, crescimentos consecutivos de lucros durante crises feias, como a gente teve em 2008, na era Dilma também. Tá? Só que também não dá para achar que a empresa, só porque ela não está indo bem, que está indo para o ralo, porque não é bem assim. Tá? É uma questão de taxa de juros, cenário macro. Em 2022, 2023, a empresa ali entregando lucro de 1,3 bilhão também, maior resultado da história. Nesse primeiro trimestre de 2024, um lucro que caiu bastante, 139 milhões. É uma situação difícil, mas está dando lucro ainda. Eu acho mais fácil essa briga que ela tem ali, a concorrência com as chinesas. O mercado está batendo muito, que acredita que essas empresas vão conseguir tomar bastante mercado, mas eu acho que a Renner ela tem mais chance de melhorar o seu e-commerce ali, as suas vendas online, né? Muito mais do que essas empresas vão conseguir tomar o espaço dela no varejo físico, nas lojas físicas. Então, eu continuo com as ações. Se o lucro continuar patinando, caindo por vários e vários anos, aí a história muda, aí a gente errou, todo mundo que investe está sujeito a erros. E por último, para fechar aqui nossa sequência, BB Seguridade na caixinha de dividendos, sendo que ela também poderia ser considerada em alguns momentos até como uma empresa de valor. Você tem um PVP de quase 6, mas você tem um ROI também de quase 70%. Como eu já comentei aqui em outros vídeos, é uma rentabilidade muito alta e é justamente por ser tão rentável que eu considero ela uma boa empresa de dividendos. Afinal, ela tem um modelo de negócios que permite que ela distribua boa parte do lucro sem abrir mão de crescer e sem precisar investir tanto. Ela não é tão intensiva em capital. Por quê? Porque ela não é boba nem nada, usa a base de ativos do seu maior acionista, o Banco do Brasil, para vender seguros. O negócio é esse. E diga-se de passagem, ambas, Banco do Brasil e BB Seguridade, no top 3 das mais investidas da plataforma AGF+, e que é focada em dividendos e são boas opções definitivamente as duas empresas. Vou deixar o link aqui para você conhecer, experimentar 30 dias grátis a plataforma AGF+, mas voltando aqui para a BB Seguridade, jogando um lucro líquido aqui na casa dos 8 bilhões para esse ano, considerando um payout ali na casa dos 80%, não são projeções muito otimistas, até porque o payout da empresa já é acima dos 80%, a média. A gente também está falando de uma empresa que está lucrando já na casa dos 8 bilhões, então estamos falando aqui de um dividend yield que vai passar fácil dos 8% ao ano, BB Seguridade, BBSE3, reloginho de dividendos. Beleza, meus queridos amigos? Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, vejo você na próxima, tamo junto, valeu!